Fala galera, Kao na área para mais um review no canal Kao Collection e hoje eu trago esse Funko bem especial. Esse é o Funko do Sung Jong-woo, tá? É um Funko Custom, galera. Então, não tem unboxing, não tem como tirar da caixa, porque ele não veio com caixa, tá? Ele já veio nesse formato para mim. Ele só veio desmontado, eu tive que montar. Esse Funko ele já veio pintado para mim, tá? Mas assim, deixa eu falar um pouco do personagem e aí depois a gente conversa um pouco mais sobre as minúcias desse Funko e como ele veio e enfim, como foi para eu conseguir ele. Bom, para quem não sabe, esse é o Sung Jong-woo, né? É o personagem principal do anime Solo Leveling, anime, mangá. E ele tá numa fase, esse Funko especificamente, já tá numa fase meio que lá pro final do anime, tá? Que ele já tá com os poderes dele libertados, já controla ele, já domina e ele consegue criar uma armadura de sombras em volta dele. Ele já tem várias sombras, várias invocações, enfim, então assim, esse Pop Custom, né, ele retrata esse momento, que ele já tá com aquela espada, com a espada do Ygritte, se eu não me engano, e enfim, tem toda essa áurea, né, esse miasma de trevas em volta dele, porque ele já tá muito poderoso, já tá num nível de poder muito acima da média, digamos assim. Eu não vou estar explicando muito sobre o personagem, sobre a história dele, porque primeiro eu já falei um pouco do personagem no review e unboxing do Sung Jong-woo da Funko, que eu tenho, e vocês podem dar uma olhada lá nesse vídeo, eu vou deixar aqui linkado no final do vídeo, eu vou deixar linkado agora, para vocês darem uma olhada. Também tem uma playlist de Funkos de Solo Leveling, vocês podem estar dando uma olhada lá para ver um pouquinho mais. Lá eu falo um pouco sobre o personagem, mas a intenção aqui é não dar spoiler, é não falar muito sobre desenvolvimento, nem nada assim do personagem, é só fazer um passant, sabe? Posso falar um pouco por cima do personagem e para poder explicar o Funko que eu quero, né, que eu tô trazendo para review para vocês. Então vamos lá. Esse Funko, como eu falei, ele é custom, né? Vou falar mais uma vez, ele é custom. Vocês vão poder ver que ele é bem mais detalhado. Ele tem uma pintura, eu vou dar um zoom aqui. Bom, pessoal, esse Funko, o que acontece? Eu conheci o Instagram da pessoa que faz Funkos Custom, e aí eu entrei em contato com ele, eu fiz o pedido do Funko, e na verdade ele já tem alguns catálogos de Funko, é um Funko feito em impressora 3D, tá? E ele pega os modelos de impressora 3D, imprime, ele mesmo faz a pintura, tá certo? E aí conversa com você e tal, fala sobre pagamentos e valores, enfim. Cada Funko tem um valor diferente, tá, pessoal? Porque assim, esse Funko é um Funko meio que tamanho regular, tamanho normal. Eu vou estar trazendo no final do vídeo o Funko que eu tenho do Sung Jong-woo para poder fazer essa comparação. Vocês verem como é um Funko original, um Funko custom, quais as diferenças. A gente vai estar fazendo toda essa comparação nesse vídeo e eu acho que vai ser legal. Então é legal você assistir o vídeo até o final para poder ver direitinho tudo que eu estou falando e vou explicando para vocês, né? Então, assim, eu entrei em contato com esse artista, ele fez a impressão, fez a pintura, uma pintura muito boa, excelente. Sério, não tenho o que falar da pintura dele, veio maravilhosa, ele embrulhou direitinho, mandou pra mim, chegou sem nenhum problema, tá? Não tem aqueles blister de plástico que nem a Funko, mas chegou sem nenhum problema, não quebrou nada, não teve problema nenhum. Esse Funko, ele não é... Ele é assim, meio que é de resina, mas é aquela resina de plástico, de impressão 3D. E, cara, ficou muito bom mesmo. Tá lindo, tá lindo. E, como eu disse, a pessoa que pintou é um artista de mão cheia. Agora sim, pessoal, demora um pouquinho para ficar pronto, tá? É uma coisa que você pede e tem que ter um pouquinho de paciência porque, enfim, a pessoa tem várias demandas, tem outros pedidos na frente, então você aguarda um pouco para poder conseguir botar as mãos na peça. Só que assim, algumas ele já tem pronta entrega, outras ele tem um catálogo de impressões que você pode estar entrando em contato com ele pedindo, e aí ele vai te passar valores, etc, etc, para saber, para poder te precificar e poder te dar um orçamento mais preciso, tá? A questão de cores, coloração, tudo existe um padrão, digamos assim, mas você pode conversar com ele e falar, não, olha, eu queria mais azul, eu queria mais isso, eu queria mais aquilo. E ele é muito acessível nisso, porque você pode estar mostrando a foto do desenho, do anime, eu queria mais parecido com a cor do anime, eu queria mais parecido com a cor do mangá, eu queria que esse roxo não fosse assim, eu queria que esse roxo fosse assado. Então esses minutos eu vou explicar um pouquinho mais aqui na peça mesmo, beleza? Então vamos para a peça em si. Eu estava um pouco ansioso para trazer essa peça para vocês, porque assim, com ela eu vou conseguir mostrar como é um Funko Custom, e eu tenho um Funko meio que é o mesmo personagem, para fazer a comparação. Então, questão de cabelo, estilo, textura, a gente vai conseguir comparar aqui. Mas vamos primeiro focar nessa peça aqui. Bom, vocês podem perceber que a pintura é uma pintura, você pode escolher, tá, com a pessoa, como eu falei, você vai poder escolher que tipo de pintura tu queres.
ele fez uma mescla aqui de pintura. Tanto, ó, aqui é um pouco mais fosca, tá? Tem áreas que é mais fosco, olha, aqui é mais fosco, o cabelo é mais fosco, tá? Mas aqui no peito é uma pintura mais metalizada, que lembra uma armadura mesmo, sabe? Como se estivesse envolto em uma armadura de sombras. Aqui na mão também, uma pintura mais metalizada. Aqui também uma pintura mais metalizada, tá? Olha, aqui a mão é mais fosco. As armaduras do ombro, ele já deixou um pouco mais fosco, aqui como vocês podem ver. E super detalhado, galera. Super, super, super detalhado. Olha aqui o bíceps, tá? A armadura do bíceps. Aqui, isso tudo é em alto relevo, tá, pessoal? Isso aqui é tudo alto relevo, não é pintura, não é só pintura, tá? Tem um alto relevo, aqui também, tudo você passa, você sente, tá? É em alto relevo, não é só pintado, não é só desenhado por cima. Aqui no rosto também, olha, tem um alto relevo, isso aqui é como se fosse as sombras cobrindo o rosto dele. Tudo é texturizado, tudo é muito bacana. O olho, ó, olha aqui, caramba. Vamos dar uma olhada, levantar aqui um pouquinho a câmera para vocês verem, ó. Olha aqui o olho. Olha essa iluminação. Tá? O olho do personagem não fica assim, pessoal. É só aquela meio que iluminação. Que nem eu falei no outro Sun Jong-woo, que eu vou botar aqui como exemplo, que tem uma versão dele Chase, que tem uma iluminação, um raio saindo dos olhos e tal. E, cara, ele trouxe tudo perfeitamente aqui, né? Claro que ele não, essa pessoa que eu falei, ele não faz o modelo 3D. Ele pega um modelo 3D da internet, ele tem um catálogo, um acervo de modelos, e aí com isso, ele que pinta, tá? Mas assim, poxa, tem o trabalho dele de imprimir, de ter esse catálogo, de ter esse acervo, de pesquisar, enfim, caso você não tenha, não conheça. Caso você tenha, eu tenho um CAL, um modelo em 3D para poder imprimir e tudo mais, eu posso mandar para ele? Manda para ele, conversa com ele direitinho, que ele vai te passar preços, valores, enfim. Mas se você não tiver, né, você não souber, você não for um artista 3D, ele tem alguns modelos, e aí, enfim, o que for viável, vocês conversam para poder, né, fazer dessa forma. E, cara, ele pinta muito bem. Aqui ficou uma textura meio metalizada, mas assim, esse metalizado, ele dá mais um efeito de glow, sabe? Não fica algo metalizado como se fosse um carro, tá? Não parece uma tintura de carro, parece uma pintura meio que dá um efeito, um glow, ó, uma iluminação. Dá uma segunda textura de iluminação. Olha aqui quando eu mexo a câmera, ó. Quando eu mexo, desculpa, o Funko, ó. Vocês podem ver que tem tipo uma segunda iluminação aqui, por quê? Por conta da pintura, olha aqui, ó. Refletindo nos olhos a luz, parece que é uma segunda pintura, é como se fosse uma segunda camada de iluminação, que essa própria pintura metálica ajuda. Lembrando que, nesse caso, foi opcional, tá? Ele quis fazer assim, e eu também aceitei, ele deu a ideia, eu gostei, e beleza, a gente fechou. Mas olha aqui outro exemplo. Essa pintura aqui, ela é mais metalizada do que essa dos olhos, tá? Ela é mais perolada, desculpa, eu falei metalizada. Aqui é metalizada e aqui é mais perolada. Não sei se vocês vão estar conseguindo ver essa diferença que eu tô falando, ó. Ela é mais perolada que essa do peito, e a dos olhos ela é mais metalizada. E contrapartida aqui também, apesar de ser metalizado, ó, dessas sombras que estão surgindo, ela é mais, eu não sei explicar, ela tem uma certa textura, sabe? Ó, ele fez todo um degradê. Olha aqui esse roxo que vai subindo e vai virando um rosa aqui. Olha essa diferença, olha esse nível de pintura, esse nível de qualidade. Olha aqui as armas atrás, tá? Todas bem feitas, ó. São as armas, são espadas e garras, como se fossem soldados surgindo, né? Que é o que o Song Joong-woo faz. Como ele é um necromancer, ele começa a invocar, ele invoca uns braços, umas armas, umas armaduras, ó. Tudo bem, muito, muito detalhado. Olha aqui essa fumaça, a transição, cara, ficou muito bom. Aqui, como vocês podem perceber, foi por isso que o artista preferiu fazer essa diferenciação, tá, nas armaduras. Ó, aqui vocês podem ver como se fosse uma sombra saindo da costa dele, tá? E essa sombra, se ela fosse da mesma cor da armadura, essa sombra é como se fosse uma tinta mais perolada, uma tinta mais brilhante, tá? Uma tinta com brilho extra. Se ela fosse igual à da armadura, ia parecer uma coisa estranha, parecia que a armadura estava, sei lá, se desfazendo. O que tudo bem, é meio que do personagem, né? A armadura é uma armadura de sombra, ela vai se montando no corpo dele, vai se moldando, beleza. Mas, caralho, olha o nível de qualidade, de detalhe que ficou da pessoa ter pensado nisso. É isso que falta na Funko. Ó, aqui é uma textura mais seca, né? É uma coloração mais fosca, tá? E aí dando uma noção de armadura mesmo, de algo mais que cobre o corpo. E aqui não, é uma tinta mais brilhosa, como se fosse uma simbiose, estivesse se moldando, como se fosse um Venom, sabe? Como se fosse a sombra se moldando para pegar o corpo dele. Cara, que legal, que bacana. Nossa, ficou muito bom mesmo.
Olha aqui a espada, vamos dar uma olhada nos detalhes da espada. Cara, essa espada tá muito bonita. Muito, muito, muito bonita. Olha a espada, pessoal. Cara, olha como essa espada... Opa, foi mal o iPhone que perdeu o foco. Como ela tá detalhada. Olha o que ele conseguiu fazer. Se vocês prestarem atenção, aqui é um azul mais sólido, tá? Esse azul aqui, bora ver se o iPhone vai me ajudar a focar. Esse azul aqui da lâmina é um azul mais sólido, tá certo? É brilhoso, mas sólido, porém sólido. Aqui já é um azul levemente translúcido. Não tá translúcido, tá? Mas é levemente mais claro, dando a impressão de energia, um choque que tá passando em volta da espada. Cara, olha isso, olha esse nível de detalhe. Meu amigo, isso, nossa, isso é muito bacana. Olha a espada. Olha como é que tá essa espada. Cara, isso tá muito bonito. Muito, muito, muito bonito mesmo. Esse Funko tá comigo já há algum tempo, mas eu não canso de achar ele bonito. Olha aqui as armas, as armaduras. Incrível. Olha a armadura dele, do Song Jong-woo. Olha como tá, olha o nível de detalhe, cara. E o cabelo? Não, vamos lá, galera. Vamos dar uma olhada nesse cabelo aqui do Song Jong-woo. Cara, que cabelo... Eu vou ser sincero com vocês, eu não acho tão legal esse tipo de cabelo muito cheio de mecha nos Funkos, tá? Tem alguns... Se vocês seguirem alguns canais de design 3D, de Funko, de Custom, tem uns cabelos muito texturizados. Eu vou ser sério, eu não sou tão fã desse tipo de cabelo tão texturizado assim, tá? Eu não acho tão legal. Mas ele pintou tão bem e ficou tão bacana, cara, a pintura, tudo, que eu falei, não, tá, vou pegar isso. E também, assim, esse personagem ele tem um cabelo bem texturizado no mangá, né? E no anime também. Então, dava pra entender e, assim, passou, sabe? Porque às vezes quando eu acho que tá muito texturizado, que perde aquele estilo Funko, sabe? Fica lembrando mais algum, não sei, talvez um Funko que é feito de biscuit. Lembrando, esse Funko não é feito de biscuit, tá? Esse custom não é de biscuit. Esse custom aqui, ele é feito de impressão 3D. Aqueles filamentos de impressora 3D, tá bom? É diferente, é uma coisa totalmente diferente da questão do Funko de biscuit. Nada contra o Funko de biscuit, eu particularmente não acho tão bacana, mas isso é gosto, galera, e tá tudo bem, tá bom? Esse aqui não. Esse aqui ele é feito com impressão 3D, aí a pessoa faz a pintura depois, tá? E ele vem todo, assim, ele me entregou todo montado, mas ele mostra todas as partes separadas. Por exemplo, esse olho aqui era separado, tá? Ele teve que colar aqui dentro, os braços são separados, as pernas, não, acho que a perna junto do corpo, se não me engano, mas a espada é separada, esse fogo aqui, ó, é separado, esses braços e espadas aqui atrás também são separados, tá? Não vem junto. Não vem junto assim. O modelo 3D é feito separado, ele cola, pinta e cola para ficar junto. Essa chama aqui também, ela é modelada separadamente, aí ele vai colando, tá? Isso tudo tá no modelo original que ele baixa da internet. Mas assim, galera, é uma pintura totalmente customizada. Ele pinta peça por peça separada, espera secar para poder colar e te mandar. Então é um trabalho árduo e muito valioso. Aqui também, ó, esse da costa, essa que eu falei que essas sombras da costa também ele pinta separado, tá? E depois cola, enfim. E a cabeça também do Pop é separada e depois ele cola. Cara, a pessoa que pinta, né, que é o Felipe, por isso que eu falei ainda agora Felipe, ele é tão cuidadoso que ele botou até uma base de camuça, pra não arranhar o móvel que a gente for colocar, tá? Ó. Não arranha, não faz barulho, ó. O barulho que faz é, ó. Não sei se vocês não estão conseguindo ouvir, ó. Aqui, ó. Camuça. Cara, ter esse cuidado para não arranhar o móvel do cliente, certo? Que for ficar exposto. Tem todo um cuidado, todo um preparo. Sério, sensacional. Sensacional mesmo, assim, não tem o que falar do Felipe, né, que é a pessoa que faz isso. E olha como esse Funko é bonito. Galera, sério. Eu sei que vocês viram ele ainda agora, né, deu uma rodadinha nele, mas, cara, olha isso. Olha como esse Funko, na prateleira, ele fica ainda mais bonito. Lembrando que, assim, eu sempre falo que eu não sou muito fã de Funko Glow, tá? Funko que tem glow, que é aquelas tintas que brilham no escuro. Mas se você quiser, você pode falar com o Felipe e ele pinta. Por exemplo, se ele podia ter pintado a espada de glow, os olhos com essa tinta que brilha no escuro. Só que quando você opta por isso, ele já não consegue usar outros tipos de pintura, tá? Ele talvez não consiga usar metálica, talvez não consiga usar perolada, então, porque não vai dar o mesmo efeito. Ele não vai conseguir te entregar o mesmo efeito. Então, por isso, depende muito do que você quiser que você vai ter. Então, assim, quando você conversar com ele, ele vai ser fiel, ele vai ser bem honesto contigo, de falar, olha, se eu fizer isso, vai perder tal coisa. Se eu fizer aquilo, vai ser tal coisa dessa forma. Então, assim, é bem legal vocês conversarem com ele. E, meu Deus, sério, não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Assim, olha o nível de qualidade
desse Funko, galera, sério. E assim, tudo vem entregue bem embaladinho, tá? Ele me enviou tudo bem embalado. Já veio tudo montado, tá certo? Todas as peças já vieram montadas nesse Funko, tudo certinho, sem nenhum problema, tá? Então assim, já chegou assim pra mim, bem embalado, com todo o cuidado do mundo, eu só botei na prateleira. Mas em alguns casos, se seu Funko for maior ou tiver alguma peça muito grande que possa quebrar e não dê pra ele te enviar, ele vai te falar, olha, eu vou estar te enviando ele desmontado e você só tem que montar. Já vai estar pintado, já vai estar tudo feito, é só montar. E aí você passa uma colazinha, uma cola Super Bonder normal e cola, simples, e fica perfeito, cara. Nada cai, ó, nada desmonta, nada cai, ó, tudo certinho, tá? Eu só tô segurando aqui que é pra não ficar sacolejando o pop, mas não tem nenhum problema. E assim, detalhe, olha essa base aqui, que é a base que, obviamente, né, já vem no modelo 3D e tudo mais, mas, cara, olha essa base. É uma base que é como se fosse uma pedra, ele estivesse em cima de uma pedra, sabe? Tipo, ele estivesse na batalha, que é uma parte que tem do anime, que tem uma batalha lá. Se eu não me engano, é uma batalha. Não é a final, mas é a batalha contra o dragão lá. O, o mestre dos dragões, o rei dos dragões, não sei lá. É o cara que tem o cabelo vermelho, galera. Eu realmente esqueci. Faz tempo que eu já li. Tá? Eu não sei se tem isso no mangá ainda, mas enfim. E aí, ele tá lutando contra esse cara e ele põe essa armadura. E, cara, olha isso. Ele tá em cima de uma pedra, de uma montanha. Mano, sério. Isso aqui já é uma fase, assim, final do anime já, tá? Já tá bem poderoso, já tá bem no final. E, enfim, meu Deus, sério. Que lindo mesmo. Cara, todo esse cuidado. E, nossa, não tem nem o que falar, não tem nem o que dizer mesmo. Assim, definitivamente, eu vou já dar nota, tá? Essa figura é um 10, apesar de ser custo, todo detalhe, todo cuidado que tem, tudo nela. Olha essa figura. Sério, galera, tem como não dar um 10 pra essa figura? Pelo amor de Deus. Não, vamos lá. Olha o detalhe, olha o cabelo, olha os olhos. Sério. Cara, a armadura, tudo, a espada, todos os detalhes. Mano, não tem como não dar um 10 pra essa figura, né? Não tem como não dar um 10 nessa figura, né? Bom, e agora chegou a parte que eu tava bem ansioso pra vocês verem, que é fazer a comparação. Eu vou fazer uma comparação desse Pop Custom com um Pop que já existe, né? Que é o do Song Jong-woo. Questão de escala, tamanho, cabeça, comparação de tudo pra ver se daria pra manter esse Pop na coleção, né? Bom, eu vou deixar ele aqui do lado, tá certo? E agora eu vou trazer o Song Jong-woo normal, tá? Olha só. Olha aí como eles são, tá? Vamos dar uma olhadinha neles dois, ó. Acho que a minha luz está muito estourada, deixa eu dar uma ajeitada aqui na minha luz rapidinho. Pronto, galera, dei uma ajeitada aqui na luz, eu acho que até talvez tenha melhorado um pouco a luz do Song Jong-woo Custom, tá? Mas bora lá. Bom, aqui eu tô colocando eles sem base, tá? Sem base, como assim, Cal, sem base? Galera, o que que acontece? Ele tem essa basezinha enorme aqui, né, de pedra. Então assim, eu tô botando eles assim, um para um, sem essa base, para vocês poderem ver, tá? Olha só a diferença. Olha o detalhe que eu falei, olha como é o cabelo desse, do Custom, e olha como é o cabelo do Pop original da Funko. Não tô desmerecendo, tá? Não é um demérito do Pop ser assim, mas como eu disse, talvez, eu gosto desse tipo de cabelo, eu gosto muito desse tipo de cabelo, que ele é mais, lembra mais Pop, que é como os Pops são feitos, geralmente. Acho muito legal, mas esse aqui, como tem uma fase do anime que ele tá mais ou menos desse jeito, assim, bem descabelado, bem cabeludo, eu acho legal. Então, pra mim, não ficou ruim nesse pop ser assim. Como eu disse, em alguns pops eu acho que não ficaria legal, mas isso é opinião pessoal e tá tudo bem, beleza. Isso é gosto pessoal, vai depender de cada um, tá? Agora eu vou dar uma giradinha neles, tá certo? Vai ser na mão mesmo, tá, galera? Pra poder vocês verem melhor, porque se ficar girando com a máquina, fica meio estranhinho. Aqui é a lateral, vamos colocar aqui. Aí, como é que são eles lateralmente. Se vocês forem ver, a cabeça tem basicamente o mesmo formato, tá? Desculpa se tiver um barulho externo, pessoal, é por causa de uma obra que tá aqui perto. Eu tô gravando com microfone de lapela, mas eu não sei se vai vazar o som ou não, tá? Caso vocês estejam achando um pouco estranho a cabeça dele ser assim, mas é normal, a cabeça dos Funko Pops ela é um pouco mais achatada, tá? Isso é normal, sério. Esse aqui tá um pouco mais redondinho porque o cabelo ele é redondinho. Por exemplo, o cabelo do Super Saiyajin é mais pra cá, então ia ter um negócio aqui atrás, um cabelo pra cima aqui atrás. Esse aqui é mais redondinho, tá mais redondinho, mas nessa época o cabelo dele é mais batidinho, então é normal ser assim, tá? Não vão achar estranho. Mas olha a orelha, o formato, tudo bem parecido. Bem parecido. E vamos ver vamos ver a costa deles, né? Como é que fica aqui os dois de costa. Olha lá. Cara, assim, os dois são muito bons, mas é como eu disse, não tem como eu não dar um 10 pra esse e não dar um 7 pra esse, né, pessoal? Sério, não tem como. Existem customs sim que não ficam legais, mas esse ficou excepcional. Excepcional mesmo. Bem excepcional.
Bom, vamos dar aqui essa última olhada desse lado aqui, né? Para vocês verem. Bom, e vamos para as comparações mais finais, assim, mais minuciosas, né? Para fazer uma coisa mais honesta, o que eu pensei? Eu montei uma base, tá? Uma base de Lego, para poder se comparar ao tamanho dessa base aqui do Song Jong-woo. Então, vou estar mostrando para vocês aqui, olha. Olha o tamanho, tá? Tá bem pareada, ó. É do mesmo tamanho, tá do mesmo tamanho aqui, ó. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Agora eu vou colocar o Funko Pop original da Funko em cima dessa base de Lego, para a gente poder ter uma noção de tamanho deles, né? Se tem a mesma escala, se seria possível manter os dois na coleção, um do lado do outro, e etc, para a gente poder ver, questão bem de colecionador mesmo, bem de colecionismo. Deixa eu alinhar aqui os dois, para ficarem bem bonitinhos. Beleza, os dois pops estão alinhados. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer um zoom out, né? Olha lá como é que eles estão. Cara, cabeça, formato da cabeça bem parecido. Bem parecido. A questão do cabelo, o olhar, né? A proporção deles, se vocês forem ver, ó, o tamanho, é basicamente o mesmo. Esse aqui tá um pouquinho mais alto, mas assim, lembrando que esse aqui tá pulando, tá? Mas assim, a olho, cara, vocês não percebem quase a diferença, ó. É mais questão de cabelo mesmo, tá? Que o cabelo desse aqui é um pouquinho mais cheio, ó. Se vocês forem ver, tá? Mesma linha dos olhos aqui, cabeça, mais ou menos no mesmo local. Tudo bem, esse aqui tá pulando, Cal, beleza, mas mesmo assim, se ele tivesse com o pé no chão, ele ficaria mais ou menos do tamanho desse daqui, tá? Essa base foi justamente para poder dar essa questão de altura dos dois, para ver se a gente conseguiria manter os dois juntos na coleção. E assim, cabeça, pessoal, vocês podem perceber que tá bem... Ó, vamos tentar trazer aqui, vamos tentar dar um zoom, para ver se vai dar certo isso aqui, tá? Eu quero fazer com vocês. Eita. Vamos colocar assim. Ó, os dois perto um do outro, tá? Talvez aqui nessa visão pareça que ele tá cabeçudo, que esse aqui tá mais cabeçudo, que esse aqui tem uma cabeça maior do que esse aqui. Galera, não tá. Tá? Não tá, é porque esse aqui tá meio que pulando, é a forma que tá o corpo dele. E esse aqui não tá. Mas olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ajustar mais aqui. Vou afastar um pouco a base ali, ó. Olha aqui, ó. Olha a cabeça dos dois. Então, como eu disse, ele não é tão mais cabeçudo que o outro, não, tá? É mais a impressão mesmo. Até a questão dos rostos, o formato dos rostos. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui essa questão do Lego. O formato dos rostos, ó. Vamos botar o da Funko na frente. E esse aqui atrás. Eu vou dar um zoom out, só para vocês verem melhor. Ó, aqui, ó. A cabeça. É mais ou menos o mesmo formato, o mesmo tamanho, tá? Ó. Não é tão diferente assim, tá? Não vai ficar estranho na coleção de vocês. Mesma coisa aqui, ó. Ó a cabeça. Tá vendo? A questão de formato é muito parecida. Não vai ficar parecendo que tá estranho, nem vai ficar fora de escala, tá? Desalinhado. Aqui eu tirei o Lego para poder mostrar para vocês melhor, beleza? Questão de valores, vamos lá. Valores, se eu não me engano, eu acho que eu paguei R$300 nessa figura aqui do Song Jong-woo, né? Essa aqui eu acho que foi 120, se eu não me engano. Então assim, sendo muito honesto, por esse nível de qualidade, esse nível de pintura, esse nível de detalhamento, vale a pena. É como se ele fosse um Funko Premium, tá? Porque tem todo esse detalhe, toda essa armadura. Vocês sabem que a Funko agora tá fazendo aquela linha Premium dela, né? Ou é Deluxe, desculpa, é Deluxe, né? Tem Premium e tem a Deluxe, tem duas. Agora é a Premium e antigamente era a Deluxe. É como se fosse um Premium Deluxe, basicamente, esse boneco aqui. Porque olha quanto detalhe, cara. Olha quanto effect, a espada, o effect da sombra, o effect atrás do exército sendo invocado, nos olhos, sabe? E não tem o que falar, cara. Não tem o que falar, vale a pena sim. Pô, Cal, e se mais pra frente a Funko lançar um Funko desse mesmo Song Jong-woo, no mesmo nível de poder, legal, eu até, se eu conseguir, não for caro, eu trago, assim, muito caro, eu trago pra cá, porque a questão nem é ser caro, que também é um problema, calma, mas a questão às vezes é ser difícil de conseguir, sabe? Então, galera, o review ficou muito longo, mas eu comparei, conversei com vocês, expliquei todos os detalhes, eu acho que ficou bem completo, tá? Acho que vocês vão gostar, apesar de estar bem longo. E é isso, quem gostou, deixa aquele like, compartilha com alguém que quiser ver Funko de solo leveling, ou quiser ver sobre Funko Custom no Brasil, né, que é uma coisa bem difícil, cara, eu acho bem difícil, eu acho que pouca gente fez vídeo no YouTube sobre Funko Custom no Brasil, assim, com esse nível de detalhe, enfim. É isso, deixa aquele like, comenta, compartilha, comenta aí embaixo alguma coisa, que, pô, gostou, não gostou, quero saber mais sobre Funko Custom, traz mais, traz menos, não gostei, não faz comparação, só posto Funko, não sei o que, enfim.
porque o vídeo fica mais extenso mesmo quando eu comparo, quando eu mostro as coisas, né? É isso, beleza, valeu e falou!